Ao vivo. Vou começar a entrar aí. Só vai aparecer vocês dois. Depois a direção do lado. Depois tem que ficar bem pertinho. Ouviram? Começando a entrar aí. Fala, galera! Boa noite, gente. Gil, Beth, Vandic entrando. Liz. Boa noite, Liz. Boa noite, turma. Vai convidando a galera aí, gente. Ó, clica no aviãozinho, clica aí na setinha. Lázaro, boa noite. Feliz sábado, meu amigo. Hoje estamos em estúdio novo aqui, tudo novo. Rapaz, Foi necessário aqui a gente pense, gente. utilizar essas máscaras. Aí, ó, o Meg entrou também agora. Meg. Vamos convidando a galera aí, gente. Feliz sábado, galera. Paula entrando também. Paulo Pena. Pastor Paulo Pena? Nossa! Um abraço, pastor. Deus abençoe. E aí, Kid? Tá legal o áudio aí? Me diga aí. Ellen Rios. Ellen, tamo juntas, viu? Um beijo. Você sempre firme aí na live, hein? Olá, o pastor Paulo falou: Oi, Marina, feliz sábado. Pastor, muito feliz em te ver, viu? Feliz sábado, Deus abençoe. Seja bem-vindo. E o tema hoje, hein, galera? Jesus já pode voltar? E aí, alguém tem a resposta? Gente, Vai convidando aí que o assunto hoje tá muito interessante. Muito bom. Vale muito a pena, viu? Vocês vão amar. Miss Mara. Mara. Só assim pra gente matar a saudade dos nossos irmãos, gente. Aí Como o é Vandic bom. falou que o áudio tá 100%. Ai, que bom. O estúdio aqui é profissional, viu, Vocês amigo? não têm noção, O negócio não. agora aqui tá bom, Vocês viu? não têm noção. Essa live só tá se profissionalizando, viu? Sérgio tá sempre presente nas lives Tá, aí. Sérgio, um abraço pra Manuele, viu? Thalita Meira. Grace também entrou. Beijo, Grace. Turminha boa, gente. Que galera é essa? Jalice Bonfim. Boa noite. Vai convidando aí, vai clicando no aviãozinho. Tem um aviãozinho aí embaixo. Tem e uma vai turma convidando. do Betaville, uma turma do São Luís, que Hoje diz que tem uma já galera tá firme top. aqui. Hoje tem uma galera aqui que vocês não tem noção, não. O negócio tá top, hein? Prepara o coração. E vai ter convidado também externo aí, tá? Pra cantar uma música. Que semana passada não deu certo. Verdade. Agora hoje com Mas fé em hoje Deus vai vai dar dar. certo. Prepara o coração aí que no final... Sandra vai- não perde uma live. Sandra. Diretamente do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, aqui presente na nossa live. Não tem condição não. Não tem coração que aguente isso. E aí, gostaram do cenário do novo estúdio aí? Digam aí. Eu quero ver a turma da base, viu? Ó o Meg ali, ó. Colada. Base Central, Base Campo do América, que já está presente aqui. Essa turma jovem aí, para a honra e glória do nosso Deus, atenta na discussão que vai rolar aqui essa noite. Lembrando, galera, que a live também vai ficar, né? Gravada aí. Então você depois pode estar mandando aí para as pessoas. O assunto hoje realmente é muito interessante. Sobre algumas coisas históricas aí. E que poderiam ter mudado o rumo da nossa história, mas nós vamos ver aí o que é que tudo que está acontecendo, o que aconteceu e que vai acontecer. Fica ligado. Caio e Rawane, um abraço para vocês dois, viu? Vandic, daqui a pouco, hein? A gente vai dar um giro aqui e vai mostrar o estúdio completo aqui, viu? O negócio é Tem profissional. gente que tá curioso, viu, pessoal? Prepara aí. Olha lá, o cenário top, chiquérrimo. Aí, ó. Cadê o anfitrião aqui, rapaz? Ô, gente. Tá acreditando não, é? Sandra, um beijo, Sandra, no coração. Deus abençoe. Pastor Diego, seja bem-vindo, Fala, pastor. Josi. Feliz sábado, Josi. E aí, vamos nessa? Vamos, né? Vamos, porque eu sei que o assunto tá recheado, tá gostoso e a gente não vai querer parar. Na hora de parar vai doer o coração, mas vocês aproveitem o máximo, anotem as perguntas, porque nós estamos aqui disponível para aproveitar o máximo desse momento. Ó quem desse entrou ali tema. agora, ó, Jean. Jean,
Feliz sábado, Jean. Não acredito. Deus abençoe, Mostra o André aí Jean, também, que viu? saudade. Manda um beijo pra Andréia. Então, galera, ó, quem assistiu a live da semana passada foi sábado, né? Nós tratamos algum assunto e o tema foi a Covid-19 e sua relação com os eventos finais. E foi muito interessante. A gente trouxe aqui Felipe, Pastor Wander, ele trouxe algumas Muito informações aqui sobre o que é que está acontecendo hoje, né? A nível assim, profético mesmo, sobre os eventos finais. E hoje a gente vai continuar esse bate-papo. Só que hoje um pouquinho diferente, a gente vai puxar um pouco da história, ver o que aconteceu aí alguns anos atrás e o que isso tem a ver conosco hoje, né? O que é que a gente pode fazer para contribuir com esse assunto. O Paulinho também acaba de entrar Paulinho, aí. Vinícius, Ângelo, Neildes. Deus abençoe. Denise Ellen, minha cunhada Ai. que eu amo. Denise, feliz sábado, Flozona. É isso aí, diretamente de Natal, Jean. Forte abraço, irmão, viu? Tô com muita saudade de vocês aí. Mas já já isso passa. Então vamos lá, nós vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Marina vai se despedir Isso. aí. Eu gostaria de fechar com chave de ouro, mandando um beijo especial para Carol, que é a nossa jovem aniversariante do dia, para Marcão também, do Cansanção. Que Deus abençoe, que dê muitos anos de vida e saúde para vocês, tá certo? Um beijo para minha básica, eu tô morrendo de saudade de todos os jovens. Fiquem ligados aí, tá? Em oração e anotem suas perguntas. Vamos chamar aqui uma convidada especial. Ela vai fazer uma oração conosco agora para iniciar aqui as nossas atividades, né? Então, a nossa convidada aí, Esther. Boa noite, Esther. Dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite, galera. Bom estar aqui com vocês nessa live. Que honra, hein? Tem uma turma grande que segue a live aqui toda sexta-feira, hein? Impressionante, hein, Denis? É, muito legal. Que bom estar crescendo e que esse movimento cresça mesmo para a glória de Deus. Então, vamos lá orar? Vamos todo mundo orar junto agora? Para que Jesus nos abençoe, seu Espírito nos ilumine, que a gente possa aqui junto conversar alguma coisa, discutir, trazer esse assunto que é tão importante para esse momento. Vamos lá orar? Fecha o olho comigo, vamos orar agora, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos a Ti porque o Senhor está presente conosco em todos os momentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor providenciou esse momento de estarmos juntos para estudarmos mais um pouco da Tua Palavra, todos nós juntos em crescimento, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija. Senhor, Tu sabe todas as coisas, o Senhor conhece tudo e nós agradecemos porque o Senhor dá condições e termos esse veículo de comunicação para que a Tua Palavra chegue a muitos lugares. Que a Tua Palavra continue chegando, Senhor, que ela possa ir além e que através da nossa vida também a Tua Palavra se manifeste e alcance muitas outras pessoas. Senhor, nos oriente nesse estudo de hoje, nessa conversa que teremos, que todos nós aqui possamos crescer em graça e através do Teu Espírito Santo. Que essa palavra fique no coração de cada um e que o reavivamento, a reforma que tanto precisamos, ela ocorra sim em minha vida, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, galera. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos aqui com a galera boa e a ideia hoje é a gente bater um papo mesmo, né? A gente vai discutir um assunto aqui, que for surgindo a gente vai conversando. Vocês podem aí fazendo suas perguntas também, que tem aí a nossa auxiliar ali que está anotando as perguntas e no momento oportuno nós vamos responder, tudo bem? Então é o seguinte, eu queria aqui virar a tela, que eu vou mostrar dois convidados especiais para a nossa live hoje. Fala aí, Felipe, o pessoal já está te vendo. Tudo bem? Temos ali nosso irmão também, João. Bom sábado a todos. E aí, Felipe, qual é a nossa ideia hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu, né, alguns poucos anos atrás e o que isso tem a ver conosco, né? Então, falar um pouco sobre os cumprimentos da profecia de Mateus 24 e também se a Covid seria um cumprimento de alguma profecia específica. Então, vou iniciar essa pergunta para a gente iniciar nosso bate-papo. O que é que você tem a nos dizer sobre isso aí? A gente viu na semana passada, o pastor explanou muito bem que o Covid ele
não existe uma profecia específica falando sobre esse momento que a gente está enfrentando em termos de pandemia. A gente sabe que Lucas fala que haveriam pestes, guerras e tudo mais, mas não existe em Lucas 21:11, para quem quiser anotar a referência. Mas não existe, é um verso bem genérico, assim, não existe uma relação, um apontamento direto para esse momento de coronavírus que a gente está enfrentando. Mas como o pastor falou muito bem na sexta-feira passada, assim, com muitos detalhes e muitas informações, o coronavírus ele mudou várias coisas que a gente não esperava que acontecessem agora. Como, por exemplo, a economia estava bem estável, o mercado estava aquecido, e aí um resfriado surge do outro lado do mundo, atravessa o mundo inteiro. Como a gente viu aí, suspendeu as aulas, o trabalho, fechou o comércio. Antigamente, quando a gente ligava a televisão e via as pessoas usando máscara, a gente achava muito engraçado aqueles orientais, todo mundo usando máscara. E eu confesso que quando começou esse coronavírus eu achava engraçadão também. E agora a gente sai aqui no comércio e está todo mundo usando máscara. Então, realmente, a nossa estabilidade, ela é muito volátil. E como um passe de mágica, assim, o que era tão estável mudou. Então as pessoas estão ficando desempregadas. Estão acontecendo algumas coisas que a gente, como que lê profecia e tal, a gente fica estudando um pouquinho a mais. A gente sabe que a nossa liberdade um dia vai ser tirada. E a gente fica pensando, cara, no mundo civilizado como a gente vive hoje, não tem como tirar o nosso direito de ir e vir ou de comprar e vender. Mas, cara, um coronavírus fez com que isso acontecesse. Não sei se vocês repararam, mas a gente está proibido de ir, de vir. Alguém chega no seu comércio e fala, olha, você não pode abrir, tá fechado. E vocês repararam que o poder municipal ganhou essa força para fazer leis, para proibir, no comércio agora só pode entrar de máscara. Essa semana eu vi um vídeo que me deixou chocado. Uma mulher que estava numa praça, ela estava sozinha lá, e aí chega um jornalista e cria uma situação, chama a polícia, e no final, cara, ela se recusa. Ela fala, eu tenho direito pela Constituição de ir e vir, tá onde eu quiser. Mas no final do vídeo ela termina presa, assim, à força. Foi uma cena muito chocante. Coisas então, assim que no normal a gente nunca imaginaria que pudesse, né? Só que isso aconteceu em pouquíssimo tempo, Denis. Então, na semana passada, o pastor levantou várias possibilidades. Ele falou, olha, as pessoas, por causa de uma crise global, elas podem querer levantar uma liderança mundial para organizar todas as situações, para organizar a economia. Então, tudo isso são possibilidades frente ao Covid. E o que me deixa intrigado é o seguinte, quando eu olho para o cenário político, para o cenário religioso, eu vejo Mateus 24 se cumprindo na nossa frente. Mas aí a minha pergunta é, será que a igreja está pronta para cumprir o seu papel nesse momento final? Será que a gente, como povo, a gente está alinhado para ser o cumprimento da profecia nesse momento? E aí, o que você acha aí? É justamente isso que eu queria entrar aqui e perguntar, porque nós vimos aí que o Covid-19, ele mudou o cenário mundial, mas e a igreja? Vamos esquecer um pouco o cenário mundial, porque nós vamos também o que interessa. Será que, mesmo não sendo uma profecia, algo específico, o mundo não vai voltar ao que era antes? Nós vimos quantas coisas foram feitas, mas qual é o efeito disso sobre a igreja? É interessante essa sua pergunta, porque são os momentos de crise que trazem a gente para mais perto de Cristo. Assim. É na crise que as pessoas ficam mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus, a aceitar o Evangelho. E a gente está vivendo uma oportunidade áurea para a pregação do Evangelho. E a gente, ao mesmo tempo, não está tendo culto, está sendo um momento muito diferente. Não sei, o que vocês estão achando aí dessa quarentena? A gente tá um mês sem a igreja, né? Acho que é isso. Amanhã é o quarto sábado. É o quarto sábado, um mês. A gente tem aqui, Felipe, mais outros convidados. Eu vou voltar a tela para cá. Vou voltar a tela para cá. Só pra gente... esse negócio de máscara tá meio complicado. Né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Temos aqui a Camille, né? Boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês. A gente queria mesmo era estar pertinho na igreja, mas como a gente não pode, a gente está aqui nessa live para aprender um pouquinho mais do momento que a gente está vivendo
e do nosso papel como cristãos, como servos de Deus nesse momento da história. Peraí que eu tô aprendendo a mexer aqui. Não é ao contrário. Não, Tá. puxando assim. Bota o dedo. Ah, tá. Tô aprendendo aqui, viu, galera? E aí, Esther? Então, eu tava ouvindo os meninos falar aqui, né? E aí o Felipe falou do cenário mundial, econômico, essa história da moça também que foi presa essa semana me deixou bem pensativa. E eu fiquei pensando assim, como os governos estão se treinando, né? Estão aprendendo a fazer decretos, né? Na prática. E a gente vê assim que a gente não pode se confiar muito na nossa Constituição, porque os direitos constitucionais, alguns já estão sendo violados, como por exemplo o que você citou de ir e vir. E aí outras questões aparecem e a gente vê assim, Mateus 24 bem esboçado na nossa frente, mas eu queria até roubar a fala de um dos participantes aqui que fala sempre sobre isso, que é do meu bem. Então ele gosta muito de falar sobre Mateus 24, 14. E a gente sempre discute muito sobre isso, porque todos os sinais a gente começa a perceber cada vez mais sinais se avolumam, né? Vão se juntando. Mas 24:14 fala do testemunho, que é isso que vocês estão falando agora, assim, né? E nossa parte, e a igreja, como vai ficar? Então nós estamos no 4º sábado sem ir na igreja, mas eu sou a igreja. Alguém falou aqui 5º sábado. 5º sábado, olha aí, ó, 5º sábado, mas eu sou a igreja. As pessoas olham pra mim, elas me veem, então essa é a minha vez, é a nossa hora, mais do que nunca, de falar que Jesus está voltando, de falar das profecias, de falar da Bíblia, de apontar para Jesus, e de pensar e de reagir, ter uma ação de reforma, de reavivamento, de preparo, e transmitir isso para outras pessoas. Pois Esther, mas como que se fala de Jesus num momento de crise como esse? Porque assim, não sei se você reparou, tá muito barulhenta a internet, na rua só se fala de coronavírus. Cara, como que a gente cristão fala de Jesus num momento de crise? Eu acho assim, especialmente nesse agora, porque a poluição visual, sonora, tá demais, e é só Covid-19. Nós temos um grupo, inclusive, da família que foi proibido agora falar desse assunto, porque estava todos nós saturados, ninguém aguentava mais. Então, qualquer notícia que chega agora no WhatsApp, a gente já fica de olho. Se for Covid, a gente nem olha. Fala um pouco da experiência da nossa vizinha. Então, deixa eu só terminar isso para não perder o raciocínio. Então, assim, são muitas informações demais, a gente acaba cansando e as pessoas se cansam também. Se a gente cansa, as pessoas também cansam de ouvir muita coisa. Então, eu acredito que a nossa maneira de enfrentar com paz e segurança faça muita diferença. Sem a gente ficar, assim, alarmado, desesperado, como pessoas que não têm esperança. Nós temos esperança. E nós sabemos em quem cremos. Nós temos um Deus que nos protege. Claro que nós não vamos sair por aí com irresponsabilidades. Nós vamos ser responsáveis, mas nós temos que mostrar para as pessoas que acima de qualquer governo humano existe um governo real. E a gente pode enfrentar essa crise, essa dificuldade com paz e segurança, com calma. Aí as pessoas vão perceber que tem algo diferente. Porque se todo mundo tá louco, e olham para você e vê que você... Esse cara não é desse mundo. Olha, de onde vem essa pessoa? O que é isso? Então vai chamar atenção. Eu creio que vai chamar atenção. Então essa paz é uma forma de pregar nesses dias, né? Uma outra forma é que, como a gente falou aqui, que nós somos a igreja, né? É através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa piedade. A gente está com uma campanha na igreja de doação de alimentos. Então é o serviço, é você ir lá, você ajudar, você se prestar, você avaliar a necessidade das pessoas, principalmente daquelas pessoas que não podem ir e vir, porque são pessoas que estão realmente nesse momento como pessoas... os idosos, as pessoas mais suscetíveis a essa doença. Então, uma das formas é isso, é a gente mostrar quem a gente serve, né? E a gente servir como Cristo serviu. Então, isso é uma forma da gente conseguir mostrar a quem a gente serve, quem é o nosso Deus. Então, dentro de tudo isso aí que você está falando, então,
Então, dentro de tudo isso que você fala, encaixa-se diretamente, né, Mateus 24:14. E a gente acha que esse evangelho do reino será pregado, né, para todas as nações. Mas na realidade, no original, está dizendo que esse evangelho do reino será pregado por testemunho. O que nós vemos é um mundo muito evangelizado. As pessoas escutam de ouvir de Jesus de várias formas. É TV, é igreja para toda parte. Só que as pessoas estão cansadas de ouvir. Elas querem ver. Na época que Jesus veio, o Espírito de Profecia fala que ele veio na plenitude dos tempos, porque o Evangelho estava desacreditado. As pessoas ali tinham os saduceus, tinham os fariseus, eram tantas leis, mas tantas leis, que nem eles mesmos cumpriam. De repente aparece Jesus, né? Num cenário, um simples carpinteiro, um galileu, e ele agora começa a atrair multidão. Nas palavras de Jesus havia exousia, né? Havia poder. Mas o que dava poder à palavra dele? É porque justamente ele vivia aquilo que ele falava. O testemunho dele. Testemunho é assim, você sofreu estava dentro de um acidente de avião, você sobreviveu, então você tem uma história para contar. Cara, a gente como cristão, a gente tem uma história para contar. Porque se a gente não tem, nem sabe para pregar o evangelho, cara. Entendeu? Você precisa ter uma história para contar. A gente estava lendo hoje no culto de Pôr do Sol a história de Jonas para Maia. A história de Jonas é o seguinte: Deus deu uma mensagem pro cara, aí ele foi para outra direção. Só que nesse caminho aconteceu uma história na vida dele, que foi o peixe ter engolido ele e tal. Agora, Felipe, quando ele chega lá, meu irmão, ele tem uma história para contar. Cara, por que aquela cidade toda se converteu? Porque ele tinha tido um encontro com Deus. Então, assim, a nossa igreja tem como terminar essa mensagem? A gente teve realmente um encontro com Deus? Ou a gente tem um conjunto de doutrinas? Tipo, isso está muito longe do que é dar o testemunho final, na entendeu? realidade, a gente tem que sair dessa casca, desse ovo, né? Nós temos uma doutrina muito forte, só que está na hora de viver. Nós falamos, pregamos, mas o povo quer ver. Então esse é o período que nós temos com levar cestas básicas, em dar, por exemplo, as pessoas estavam nervosas dentro de casa, só ouvindo notícias ruins. Então nós tivemos a ideia de fazer uns kits. Fizemos alguns kits, né? Colocamos alguns livros, colocamos ali kits para criança de pintar, e fomos na casa de cada vizinho, né? Não podíamos chegar lá, então colocamos lá no portão de cada um deles. E as pessoas colocavam o número do nosso zap. Então a vizinha chegou, estava deslumbrada, disse: olha, eu estava aqui apavorada há tanto tempo. É desse exemplo que a gente precisa. A gente só escuta de pessoas egoístas, pessoas com medo, falando, apavorando. De repente vem pessoas trazendo paz, segurança, né? O que vocês fizeram foi algo realmente... Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? Essa ideia do kit é sensacional. A gente tem que... Então, você vê que é o evangelho na prática, né? Então, assim, a gente ouve muito falar: Jesus vai voltar, Jesus já pode voltar agora. Já aconteceu na história algum momento que as pessoas achavam realmente que Jesus ia voltar e isso não aconteceu? Conta um pouco pra gente aí, Felipe. Então tiveram dois momentos. Em 1844, as pessoas tinham certeza que Jesus ia voltar e eles ficaram aguardando. Naquele momento, eles não tinham a mensagem, eles não tinham entendido a mensagem completamente. Eles não tinham a mensagem do sábado, a mensagem do santuário, a mensagem de saúde. Então, várias mensagens, eles ainda precisavam entender várias coisas que explicam sobre o caráter de Deus. Só que a igreja se organizou, e quando chegou no ano de 1888, o pastor falou um pouco sobre isso semana passada, a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Quando chegou em 1888, que foi uma conferência geral que eles tiveram em Minneapolis, essa conferência é a conferência mais polêmica de toda a história, porque Ellen White veio preparando a liderança da igreja para aquela conferência e falou: olha, se nessa conferência a gente deixar o nosso orgulho, as nossas picuinhas, as nossas diferenças de lado, o Espírito Santo vai ser derramado e Jesus vai voltar. Só que sabe o que aconteceu naquela reunião? Duas pessoas se levantaram com uma mensagem, e eles na verdade já vinham pregando, que era o Jones e o Waggoner, né? Que eles vinham pregando sobre justificação pela fé. Só que o adventista naquela época,
eu acho que a gente não está muito distante disso, cara. Eles tinham acabado de descobrir tanta coisa na Bíblia sobre a lei de Deus, sobre aquela... Sabe quando você se torna... Às vezes quando você acaba de ser batizado, você chega na tua família mostrando lá, aqui mãe, lembra-te do dia do sábado, pô, não é o domingo. Então eles estavam nessa pegada da lei, de mostrar o que era verdade, tudo. E naquele momento a mensagem da justificação pela fé não teve o encaixe que tinha que ter. Quando na verdade... A mensagem principal da Bíblia é a mensagem do amor de Deus, do Cristo, do seu amor. Esse é o foco principal da Bíblia. Tudo que vem depois tem que se encaixar nessa perspectiva. E quando a gente vai estudar e ler sobre 1888, sabe que as histórias da igreja contam que naquela época, João, eles eram tão bem preparados que eles chegavam no... Era impossível alguém vencer um adventista num debate, porque você estava tão embasado, tinha tanta argumentação em relação ao sábado, eles detonavam qualquer pessoa. Mas, por outro lado, faltava a humildade, faltava a verdadeira piedade, Cristo no centro da religião. Então, o que aconteceu nessa conferência especificamente? Era para ali ter acontecido, não sei se vocês já viram aquele filme de 1888, o que poderia ter sido. Digita aí, anota aí no papel, a gente vai mandar depois na descrição aqui. 1888, o que poderia ter sido. É um videozinho de meia hora que mostra como deveria ter sido aquela reunião. As pessoas deveriam ter chegado, se abraçado. Quem tinha desavença, pedir perdão, reconhecer, cara, a gente é miserável, a gente precisa de Deus. Se eles tivessem feito isso naquele momento, o Espírito Santo seria derramado e a igreja daria a tônica certa, porque eles tinham a mensagem certa em termos de doutrina, e aí com essa compreensão de que a gente não é salvo pela guarda do sábado, ou por devolver o dízimo, por qualquer outra lei de saúde, a gente é salvo porque a gente aceitou Cristo, a gente está em relacionamento com Ele. É isso que preenche a nossa vida. Então, se eles tivessem entendido isso... intelectualmente eles estavam bem preparados, né? Estavam com muito relacionamento naquele momento. E aí é que eu fico preocupado com o momento que a gente vive da igreja agora, porque a gente tem conteúdo, a gente tem embasamento, a gente tem conhecimento bíblico, a gente tem conhecimento profético. Mas isso não basta, a gente tem que ter relacionamento. É uma vida de relacionamento que vai trazer a gente para o ponto onde o Espírito Santo precisa ser derramado. Ô Felipe, aquele período, após essa rejeição, né, rejeitou a mensagem, Deus mesmo assim não abandonou. Ele ainda continuou buscando que o povo ali se arrependesse, né? E existem 3 conselhos que Deus tem para a igreja de Laodiceia. E aí eu vou citar os 3 aqui, que vocês podem até explicar. É o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio. O que é que significa cada um desses termos aí? E aí, João, quer responder? A gente faz um comentário. Vá, a gente faz um comentário juntos. Então, Laodiceia é a situação da igreja como a gente se encontra, a situação do cristianismo, que é uma mornidão. O próprio Jesus, ele fala assim, eu estou a ponto de te vomitar, porque se você fosse quente ou frio, eu teria mais acesso a você. Mas você acha que você está bem pra caramba, e você está morno. Ou seja, a gente tem doutrina, a gente acha que a gente está na frente, porque guarda o sábado. Só que a gente não tem, o primeiro ponto você é pobre. O que é pobre espiritualmente? É essa base de você se apoiar no que você faz. Então, eu mando bem, porque eu vou à igreja toda semana, eu guardo sábado, eu sou vegetariano, não sei se você sabe aí. Então, cara, eu tô ganhando pontos com Deus, eu tô mandando bem para ir pro céu, entendeu? Então, essa religião é o que Jesus chama de você é pobre. Então, aí a solução para o pobre você precisa de ouro refinado. O que é isso? É a perspectiva verdadeira da religião, a religião com Cristo, que tem... Conhecimento, verdadeiro conhecimento, né? Mas não é conhecimento teórico. A fé junto com o amor, né? É uma religião experimental, é você ter relacionamento com Cristo. E o segundo ponto, quando fala você é nu, como é que você quando a gente entende isso,
que a gente é nu, eu percebo, cara, tudo que eu fizer não vai mudar a minha condição. E a Bíblia compara isso com o etíope ou com o leopardo. Ele fala, pode o etíope mudar a sua cor? Você é pecador, você não tem como mudar essa condição. E aí Jesus apresenta a solução para isso. Ele fala, a minha veste. A minha veste. Então a gente tem que entender que a gente não é salvo pelas nossas obras. A gente tem que estar em relacionamento com Cristo. É Ele que vai preencher essa lacuna. E o terceiro ponto, que é você é cego. E o colírio que ele apresenta como solução é o Espírito Santo fazendo a gente enxergar a verdadeira religião. E a verdadeira religião não é um conjunto de doutrinas, é muito mais que isso. A verdadeira religião, por exemplo, tem por base o amor. A Camille hoje estava conversando comigo, que ela fala assim, cara, eu estou incomodada, porque a gente lê a Bíblia e às vezes a gente vai passando no centro. Fala aí, Camille. Deixa eu virar aqui. Se vira rápido, ela vai também. Aí. A gente, às vezes, contando as histórias para as crianças, a gente se depara com essas situações. E aí eu estava contando para minha filha a parábola do bom samaritano. E aí eu pensando o seguinte, que às vezes a gente anda pela rua, a gente está com uma pressa danada, e aí a gente vê uma pessoa necessitada, às vezes a pessoa vem até te pedir um dinheiro e você está com pressa, e você às vezes vê que a pessoa está drogada, está numa situação ruim, aí você fala, eu vou dar dinheiro, essa pessoa vai usar esse dinheiro comprando droga, você já quer justificar a sua falta de piedade, a sua falta de compaixão. Então eu me incomodei com isso, porque eu acho que às vezes a gente, não sei vocês, mas assim, eu me pareço muito mais com um fariseu, muito mais com um sacerdote do que com um bom samaritano. Porque não são todas as situações que eu me deparo na rua, que eu vejo uma pessoa que pode estar necessitada de alguma coisa, que eu realmente paro para ajudar, paro para ver o que a pessoa tem de necessidade. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, porque às vezes a gente prega uma coisa que a gente não vive. E a gente precisa viver para a nossa mensagem ela ter poder. Porque se a gente prega uma coisa que a gente não vive, essa mensagem ela é vazia. Ela não tem poder para transformar o outro. Então o que vai transformar o outro? A minha experiência com Deus, é o meu testemunho, é o que eu vivo. Então o testemunho ele prega muito mais do que a minha palavra. E é isso que essa questão como a gente vai mostrar para o mundo que nós somos verdadeiros cristãos, que a nossa igreja tem a mensagem, é a nossa ação nesse momento, é o nosso testemunho, a nossa verdadeira comunhão com Deus que vai se transformar. Porque de nada adianta uma reforma vazia, de nada adianta eu mudar, como o Felipe falou, assim, eu ser vegetariano só porque eu quero ter saúde. Na verdade, tanto a motivação quanto a finalidade tem que ser Deus, Cristo tem que ser o centro. Cristo vai me transformar. E essa transformação, na finalidade dela, também tem que ser o meu relacionamento com Cristo e o meu desejo de mostrar esse Cristo para o mundo. Porque se Cristo me salvou, o que eu preciso fazer é pregar para o mundo, porque eu tenho que mostrar que outras pessoas também precisam ser salvas por Ele. Então, dentro desse quadro, que o Denis falou, a misericórdia de Deus ainda com o seu povo. Então, o que poderia ter sido? Na realidade, o povo estava vivendo, em 1888, algo muito parecido com o que os apóstolos estavam vivendo antes do Pentecostes. E, cara, traz para os nossos dias também, porque eu acho que é algo muito igual ao que a gente está vivendo Então, hoje. é justamente isso. Olha só, os discípulos tinham diferença entre eles. Eles queriam a primeira posição, então Jesus disse, olha, deu uma ordem, mas antes da ordem ele falou, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão precisar ainda, vocês não estão prontos ainda para ir. Então eles ficaram. Mas... Fica na tua casa. Não é isso? É a mensagem que a gente mais Isso, é verdade. Fica em casa. Fica em casa, então. Mas dentro disso que você estava falando, gente, vamos parar, Vamos pensar um pouco. Olha a oportunidade que Deus tem dado, Felipe, para nós. Qual seria o tempo em que estaria o pai de família, a mãe e os seus filhos em casa? Cara, a gente não tem uma outra oportunidade como essa. Então a gente foca naquilo que é ruim, a gente tem que focar naquilo que é bom. Deus está dando uma grande oportunidade. Meu bem falou que já são 4 semanas sem igreja, Já disseram que é 5. A gente já passou 5 semanas, a família. Como vocês estão aproveitando esse tempo? Os discípulos passaram um período de tempo. E esse período de tempo, eles começaram a tirar a diferença entre eles. Eles se juntavam para orar, passar isso, tempo para orar. Já imaginou se a igreja... Cara, eles tinham muita diferença, porque naquela época, meu irmão, eles
tinha muito atrito, tipo, entre os discípulos tinha um que era cobrador de impostos, o outro era zelote, que era como se um fosse do PT, outro do... Entendeu? Os caras se odiavam, mano. Né? Os caras se odiavam. Agora imagina, né? Nós pegamos essa oportunidade agora. Estamos em casa, já imaginou a igreja, porque eu sou a igreja, vocês são a igreja, nós somos a igreja. Se cada lar se tornar uma igreja, intercedendo e pedindo o derramamento do Espírito Santo, já imaginou o que seria? Então, em 1888, eles estavam mais preocupados em defender a mensagem, defender a doutrina do que viver. Enquanto a justificação pela fé nada mais era de que mostrar que o principal é amar Jesus. Se eu não tiver um relacionamento com Jesus, nada vai ter proveito. Então, quando os discípulos aprenderam que o sacrifício de Jesus, o seu amor por eles, eles disseram, não tem como nós ficarmos parados aqui. Então, eles entenderam o amor de Jesus e espalharam para o mundo que eles conheciam. Mas não era a época de Jesus voltar ainda. Então, nós precisamos ter um relacionamento profundo com Cristo. Então, entra aí as 3 coisas básicas para a Laodiceia, né? O ouro, a veste e o colírio. Então, gente, estamos vivendo um tempo áureo. Deus está dando a oportunidade de nós estarmos na nossa casa, pedindo com a nossa família, primeiro ter a diferença entre nós e a nossa família, e depois intercedemos uns pelos outros. Já imaginou a igreja em peso, pedindo pelo derramamento do Espírito Santo? A compreensão verdadeira da mensagem? Cara, o que eu vejo é o seguinte, Jesus está pronto para voltar. Tá tudo, cara, o cenário está todo armado. Tá todo mundo esperando a volta de Jesus. A política, a economia, a natureza, tudo. Só parece que quem é adventista, que se diz que está esperando o advento, parece que a gente não entendeu que a gente precisa passar por um reavivamento. Aqui nesse livro, A Revolução do Espírito, ele fala sobre 1888, ele fala que Deus não deixou, como você falou muito bem aí, Deus não deixou aquela oportunidade de passar em branco. Gotas do Espírito Santo caíram naquele momento para mostrar que Deus estava ansioso de dar o Espírito Santo, como Ele está ansioso de dar para a nossa igreja. Aí aconteceram algumas coisas muito marcantes. Por exemplo, naquele ano, na faculdade de Battle Creek, eles marcaram uma semana de oração. Aí sabe o que aconteceu nessa semana de oração? Eles começaram, durante a semana de oração, um confessar o pecado para o outro, falar assim, cara, eu te magoei. Me perdoa. E eles começaram a orar junto, cara, a clamar pelo Espírito Santo. O que era para ser uma semana de oração se tornou um mês de oração. E o gostoso daquele dia, que era um horário de culto, eles ultrapassaram. Estendia a madrugada dentro às vezes, cara. E eles experimentaram uma coisa tão impressionante que no final daquele mês, o diretor veio à frente e quando ele se levantou para falar sobre o que tinha acontecido ali, ele ficou 5 minutos chorando na frente da igreja para depois conseguir tomar ar para falar alguma coisa. E a fala dele foi exatamente essa. Falou, cara, isso aqui não tem outra explicação, é o Espírito Santo no nosso meio. Naquele momento, a igreja, como instituição, rejeitou aquela mensagem e não tinha como terminar a obra sem Jesus no centro da mensagem. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado em outros lugares. Por exemplo, houve um reavivamento galês que marcou muito. Eles chamaram esse reavivamento de vida cheia do Espírito. Aquele reavivamento que aconteceu em 1902, você vê que assim, foi 1888, isso aconteceu em 1902. Foi marcado como um maior reavivamento que aconteceu assim, em toda a Europa e pegou todos os países de fala inglesa, chegou na Ásia, chegou na América do Sul. E eles tinham 3 lemas naquela época, que era confessar todo o pecado conhecido, abandonar todo pecado, o hábito questionável, e terceiro, obedecer prontamente o Espírito. Aí 4, confessar Cristo publicamente. E a gente está falando de pessoas que não eram da igreja adventista. O que aconteceu foi que em 5 meses, 500 mil de pessoas se tornaram cristãs. Os bares foram à falência por falta de frequentadores. Os casos de gravidez de mães solteiras praticamente desapareceram. Os juízes entraram de folga. Os policiais não tinham o que fazer, foram cantar nas igrejas. Eu sei, o policial entrou na igreja para cantar. Eu não tinha o que fazer. Cara, nesse momento, o Japão, por exemplo, o número de cristãos em 1910 dobrou no Japão. Na Índia, cresceu 70%.
Na América Latina houve um crescimento de 180%. Nos Estados Unidos, 35 mil novos membros se uniram à Igreja Metodista a cada ano. Pensa aí, cara, 35 mil novos membros só na Igreja Metodista. Na Igreja Batista, 25% de aumento também. Então, assim, foi um momento muito marcante, onde o Espírito Santo foi... Sabe o que eu vejo? Deus amadureceu o mundo. E nós, adventistas, perdemos, né? Os nossos pais perderam a oportunidade. Deus tem amadurecido o mundo outra vez, né? Essa onda do Covid-19, né? E tantas outras coisas. Deus está tentando acordar o seu povo para mostrar que o mundo está maduro, está precisando de uma grande colheita. E essa é a nossa vez, galera. Jesus vai voltar na nossa geração. Se a gente possamos olhar para o passado, ver onde erramos, para continuar no presente agora com segurança. Vamos fazer diferente. Pô, a gente tem que ler um texto aqui. Eu tenho um texto aqui que eu queria ler sobre isso. Cara, depois manda esse aqui. Vou ler aqui esse texto, ó. Você tá sem óculos? Falando dessa questão do amadurecimento e tal. Então, eu encontrei... Contigo, então. Eu tenho 2 textos aqui, eu vou ler esse aqui. E diz assim, ó. Ainda não é tarde demais para reparar as negligências do passado. A gente está falando dessa situação, né, de 1888 e tal. E aqui a citação é essa: ainda não é tarde demais para reparar as negligências do passado. Cumpre haver um reavivamento do primeiro amor e do primeiro zelo. Busquem os que têm repelido e por sua confissão atem as feridas que lhes causaram. Então a gente viu ali naquela situação, 1888, que existiam feridas que precisavam ser sanadas, curadas, o amor precisava ser atado outra vez, mas não houve, não foi essa situação que ocorreu. Mas a irmã White fala aqui que hoje ainda é tempo de fazermos isso. Não é tarde demais para reparar o que houve no passado. Então, hoje é o tempo que a gente tem que buscar o primeiro amor, o primeiro zelo, buscar as pessoas que, por acaso, a gente repeliu de Cristo. Será que eu repeli alguém de Jesus? Dentro do da amor? igreja. Sim, isso aqui está falando do contexto mesmo, no nosso contexto. Porque a gente acha que a gente só, às vezes, é exclusivista com os de fora. Não, nós também somos com os de dentro. Porque a gente se acha, fica naquela disputa de porque se eu faço um pouquinho mais que o outro, eu sou melhor que o outro. É bem a cara dos discípulos mesmo, É a né? religião pobre, né, que Jesus fala. E aí ela continua dizendo aqui, ó, que a gente tem que buscar esses que nós repelimos, confessar o que nós fizemos e atar as feridas que nós causamos. Aproxime-se do grande coração, e esse coração, está com letra maiúscula, é Jesus, que arde em amor compassivo, deixando que as torrentes da compaixão divina lhes infiltrem no coração e daí se derramem sobre seus semelhantes. Tomem, por exemplo, a terna simpatia e compaixão manifestadas na vida de Jesus, guiando-os por elas no trato com seus semelhantes e principalmente com seus irmãos em Cristo. Então, ela aconselha aqui que a gente deve buscar o exemplo da terna simpatia de Jesus, principalmente entre os irmãos em Cristo. Então, isso quer dizer que ainda há esperança. Ainda há isso? esperança. Então, nós estávamos conversando antes aqui, e o Felipe falou algo muito interessante, né? Que as profecias, elas existem, né? Mas elas são condicionais. Então, muitas pessoas, né, Felipe, falam, não, mas a igreja adventista é Laodiceia, a igreja morna, né, aquela igreja desse... Gente, é uma profecia que a igreja é dessa forma, mas ela não precisa se cumprir. Exatamente. Até porque o final do verso diz, aconselho-te que de mim... Ele dá a saída. Ele dá a saída daquilo ali. É igual o Jonas que você falou, né? Olha, Jonas, vai e diz a Nínive que eu vou destruir lá. Então prega, e Jonas pregou e as pessoas se converteram. E Jonas agora ficou chateado porque não foi destruída a cidade. Mas por que não foi? Porque as pessoas aceitaram a mensagem. Então, nós somos Laodiceia? Somos. É uma profecia? É. Mas nós já podemos torná-la condicional. E, cara, a Bíblia fala que a gente vai tornar isso condicional, porque vai se levantar um povo, Apocalipse 18 fala que a terra inteira vai ser iluminada com a sua glória. E esse texto aqui do reavivamento, está na tua mão, você quer ler? Eu vou ler. Pode ser. Esse texto fala o que a gente precisa fazer para sair dessa nossa condição. Eu acho que é um consenso, né? Todos concordam sobre o reavivamento e como foi falado aqui também. A casa está toda pronta, está tudo pronto, né? Só depende agora da nossa parte. E eu vou ler só um trechozinho aqui que fala sobre esse reavivamento.
um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos do preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Que texto, né? Cara, então esse texto era para fazer uma semana de oração, não dá para esgotar ele aqui, cara. Mas olha só que interessante, ele fala em esforço, ele fala assim, importa haver diligente esforço, e ela dá a saída aqui, isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Só uma pausa, como a gente poderia colocar esse diligente esforço? Cara, então, quando ela fala em esforço, ela fala que a sequência... Eu entendo como posso esforço. usar os braços e esperar que caia o poder divino, é isso, passe a galera, mágica. cara, e o que me deixa tenso na igreja é que a galera fala assim, não, quando o Espírito Santo for derramado, a gente vai... O Espírito Santo não vai... Irmão, quando o Espírito Santo for derramado, tudo vai ser diferente na nossa igreja. Cara, que Tudo vai ser Espírito Santo... diferente mesmo. Irmão, né? se fosse Na Deus, vida não ia que ele tá derramar buscando. Espírito nenhum desse jeito não, cara. Tu vai. Cara, Deus está ansioso, a Bíblia fala, para dar o presente. A que é o gente que Espírito. não está pronto para receber. Ele vai dar um presente que não quer, mano. Então Entendeu? tem que ter um diligente esforço, ou seja, tem que ter um esforço da nossa parte, desejo de que isso, buscarmos, orarmos, fazermos uma introspecção, né? Algo dentro eu tenho que rever, eu tenho que me ver, esquecer o olho. Porque o defeito do irmão tem que ver os meus defeitos. Jesus diz, É o olha, que ela fala. para Ele de olhar, fala, né? fala que a o nossa agueiro do parte irmão vê a- cumpre-nos, né? Ela fala assim, Cumpre-nos. ó, diligente esforço, e aí ela fala, cumpre-nos, ou seja, isso aqui é a minha parte. Aí ela fala, confissão. O que é confissão? Cara, você colocar o seu pecado diante de Deus. Humilhação é isso, você reconhecer que, cara, tu é miserávelzão. Arrependimento é pedir força de Deus para tu superar isso. E fervorosa oração. Cara, se a gente não está fazendo isso, o Espírito Santo não vai ser derramado. E se a gente a gente, para cumprir o nosso papel profético, que é a terceira mensagem angélica, que é aquela mensagem que a gente vai levar com força mesmo, como é que a gente vai pregar, cara, que sai de Babilônia porque ela é morada de... Como é que você vai virar para um amigo teu de outra religião e falar para ele, olha, você está perdido no engano sistema, que você está. né? Como é que eu Você está posso- envolto num sistema religioso que vai te levar para a morte. Mas se você não tem, cara, o poder especial do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer isso. Agora, como é que eu vou confessar se eu não tenho um arrependimento? Então- Quando os discípulos viveram isso aí, que eles realmente se arrependeram, deixaram de dizer que, não, eu não sou, eu sou o dono da verdade, né? Não, eu acho que eu errei. Quando eu admito que eu errei, eu vou confessar. Eu vou chegar nas pessoas, cara, me desculpa aí, Estela, ontem à noite realmente eu estava errado, hoje de manhã. Então só há uma confissão, né? Aí quando a gente realmente se humilha e a gente vê que se arrependeu, a gente errou. Não há, vocês são três coisas que dependem uma da outra. Repete de novo aí as três coisas. Vejam só. Confissão, confissão, humilhação, arrependimento, Fervorosa oração. fervorosa São quatro oração. coisas. Então um passo leva ao outro. Ô João, talvez a gente esteja falando, cara, para algum jovem que está se sentindo morto espiritualmente. Alguém que está pensando assim, cara, essa religião que eles estão falando está tão longe de mim. Mas o nome disso é reavivamento. Ou seja, uma pessoa que está morta vai passar a reviver. Como que você passa a reviver? Cara, voltando a ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, confessando o seu pecado na presença de Deus. Quando você faz isso, você ganha uma força espiritual que é sobrenatural, é o Espírito Santo descendo sobre você. Você falou, viu na memória, né? Algo que eu li há um tempo atrás, né? E o título era o seguinte: só os mortos ressuscitam. Se você, meu amigo, né, está numa situação que você acha que isso não é para mim, né? Você acha que está morto espiritualmente,
há esperança para você, porque só os mortos ressuscitam. E lá, né, a Bíblia, Jesus deixou isso bem claro lá para Ezequiel, né, quando Ezequiel olhou e viu um monte de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, quer dizer que era um estado de morte que já havia muito tempo. E ele pergunta, o que você vê? Ele diz, eu vejo um monte de ossos. Então, profetiza para esses mortos aí. E Ezequiel profetizou, e agora vê um barulho de ossos juntando tudo, e vê o tendões, tecido, tudo. O que você vê? Eu vejo um exército extremamente grande, mas ainda não tem vida. Então profetiza mais outra vez. E o Espírito foi derramado sobre ele e deu vida. Então, meu amigo, só Cristo que pode fazer essa transformação na minha e na tua vida. De uma coisa eu sei, só os mortos ressuscitam. Então devemos buscar o poder do Espírito Santo, porque o etíope não pode mudar a sua cor, né? O leopardo não pode tirar as manchas da pele, mas o Espírito Santo pode transformar a pessoa em uma nova pessoa, uma nova criatura. Cara, tem um outro aspecto que eu queria levantar aqui. Jesus, ele não vai voltar para buscar uma igreja que está mais ou menos. A volta de Jesus é uma resposta ao nosso maior desejo, entendeu? Por exemplo, quando... Se fosse assim, ele já teria voltado. Então, assim, às vezes a gente pode ser que alguém, nesse momento de coronavírus, esteja já passando um momento muito difícil. Só que, cara, a situação vai ter que piorar muito, sabe por quê? Porque agora, no momento de paz, a gente não está pregando mensagem, a gente vai ter que pregar em momentos de guerra. Então, assim, as coisas vão ter que piorar muito para a gente querer sair do Egito, sabe? Na época de Moisés lá, e Faraó teve que botar a situação dobrada para eles trabalharem, para ficar muito ruim para eles quererem ir. E mesmo assim, quando eles chegaram no deserto, eles queriam voltar para o Egito, cara. Então, assim, a volta de Jesus é uma resposta ao nosso maior anseio de que esse mundo não é o nosso lugar. Mas sabe qual é o problema? A gente gosta muito desse mundo. É o que estão falando aqui agora nos comentários. O problema é que a gente gosta muito desse mundo. Enquanto a gente estiver gostando muito daqui, Jesus não vai voltar. E aí, cara, é triste isso, mas o que vai acontecer é que crises como essa do coronavírus, essa crise de coronavírus vai ser pequena perto das crises que a gente vai ver à frente. Agora, Felipe, você falou, né, e os amigos aí estão acompanhando, estão dizendo aí que o problema é que a gente gosta muito desse mundo. E é uma realidade. Mas como esse mundo e o sistema é frágil. Um simples vírus, você viu como desmonorou tudo? O mundo inteiro, né? O mundo inteiro, né? Cadê aí? Nós vemos aí agora a sociedade, nós vemos aí a questão da saúde, o financeiro. Gente, o que é diante de um simples vírus, né? Aí, gente que trabalha no hospital, tem bactérias no hospital deles que são resistentes a todos os antibióticos. Vê se fica olhando para o paciente e fala, vou dar o que para esse cara? A bactéria é resistente a tudo. A gente está falando de um vírus, cara, que 30% das pessoas que pegam esse vírus nem sentem nada. Entendeu? Isso não é crise, cara. A crise que a gente vai ver pra frente vai ser crise de verdade. A Bíblia fala que as pessoas vão, desmaiar de terror. Desmaiar de terror. Sabe uma coisa que prova que a gente não está preparado para a volta de Jesus? É que quando a gente conversa com as pessoas, a maioria das pessoas falam assim, tomara que essa crise volte logo para minha vida, passe logo para minha vida voltar ao normal. Não é isso que vocês mais ouvem. No meu consultório eu escuto isso toda hora. Os pacientes falam assim, doutora, tomara que essa crise passe logo porque eu quero que minha vida volte ao normal. Eu tô com uma viagem programada, eu tenho um aniversário para fazer. As pessoas estão preocupadas muito mais com as coisas desse mundo do que de tipo, tomara que isso piore para Jesus voltar logo. Então o nosso desejo deveria ser assim, tomara que isso piore logo e que Jesus volte logo para tirar a gente desse mundo. Mas a gente está tão agarrado nesse mundo que a gente quer que a crise passe. A gente quer voltar para o nosso trabalho, a gente quer voltar para a nossa vida, a gente quer andar pela rua, a gente quer entrar numa loja para fazer uma compra. Então isso prova que o nosso coração ele não está seguindo o direcionamento certo. Isso prova que a gente não está almejando de todo o nosso coração o retorno de Jesus. Será que a gente está preparado? Será que se Jesus voltasse hoje, eu estaria pronta, eu estaria em pé para receber Jesus voltar, para ir com Jesus para o céu? Então esse tem que ser um questionamento. Galera, tá bom demais, mas já estamos chegando em 1 hora e a live vai fechar. Mas a gente vai dar um intervalozinho de 5 segundos e a gente já volta, tá? Então a gente vai ter que encerrar essa live pelo tempo, o assunto tá muito bom. Volta aí,
que a gente já continua o assunto. Marina anotou as perguntas ali, a gente já vai começar a responder para encerrar. E no final a gente vai ter uma música aí com o Gilmar, tá? Então voltem, a gente só vai encerrar aqui por causa do tempo e já retorna. Sabe outra coisa? Levanta